Leituras do livro da Bíblia. Dando continuidade às leituras do livro da Bíblia, vamos escutar e ler juntos as leituras do livro do profeta Baruque, nos capítulos 2, no capítulo 3, no capítulo 4 e no capítulo 5. Escutemo-nos e lemos juntos neste exato momento. Baruque 2. Assim sendo, pôs o Senhor em execução a ameaça que, contra nós, havia pronunciado, e contra os nossos chefes que governavam Israel, os nossos reis e príncipes e todo Israel e Judá. A ameaça de lançar sobre nós calamidades tais como nunca, sob o céu, ocorreram semelhantes ao que se passou em Jerusalém, foi visto realizar-se o que na lei de Moisés se encontra. Chegar cada um de nós a comer a carne do filho ou da filha. Entregou-os ao domínio de todos os reinos que nos cercavam, e os tornou objeto de opróbrio e maldição para todos os povos, em cujo meio o Senhor os havia dispersado. Assim passaram a ser súditos em lugar de senhores, porque cometemos o pecado contra o Senhor, nosso Deus, e lhe desatendemos a voz. O Senhor, nosso Deus, é justo, nós é que hoje devemos corar de pejo, assim como nossos pais. Aconteceram todas as calamidades de que nos ameaçara o Senhor. E nós não tentamos abrandar a cólera do Senhor contra nós, renunciando aos pensamentos perversos de nosso coração. E assim, o Senhor que velava sobre a calamidade, desencadeou-a sobre nós, todavia, o Senhor é justo em todos os acontecimentos que nos impôs. Porque nenhuma atenção prestamos ao seu aviso que consistia em seguir os mandamentos que o Senhor nos havia imposto. E agora, Senhor, Deus de Israel, que fizeste sair o vosso povo do Egito pela força de vossa mão, com milagres e prodígios por um efeito do poder de vosso braço, que criastes um nome até hoje. Pecamos, é verdade, e procedemos como ímpios, Senhor, nosso Deus, praticando o mal contra todos os vossos preceitos. Dignai-vos desviar de nós a vossa cólera, porque não passamos de uns poucos restantes entre as nações pelas quais nos dispersastes. Atendei, Senhor, a nossa prece suplicante e, por vosso amor, salvai-nos, fazei-nos encontrar perdão ante os olhos daqueles que nos deportaram. A fim de que o mundo saiba que vós sois o Senhor, nosso Deus, porventura não é de vosso nome que provém o de Israel e de sua linhagem? Lançai, Senhor, o vosso olhar sobre nós lá do alto de vossa morada santa e atendei a nossa voz, inclinai vossos ouvidos, Senhor, a fim de nos ouvir. Abri os vossos olhos, e volvei-os sobre nós. Não são os mortos das moradas subterrâneas, cujo sopro se lhes desprendeu das entranhas, que rendem glória ao Senhor, e louvam sua justiça. E sim a alma, viva, por mais acabrunhada que esteja de tristeza, aquele que caminha curvado e esfalfado, o olhar desfalecido, e a alma a penar de fome, estes vos rendem glória e louvam a vossa justiça, ó Senhor. Não é em nome dos méritos de nossos pais e reis que vos apresentamos nossa súplica, Senhor, nosso Deus. Pois, é com razão, que desencadeaste sobre nós a vossa cólera e furor, como predissestes por intermédio dos profetas, vossos servos. Eis o que diz o Senhor, dobrai a cerviz e servi ao rei de Babilônia. Se não atenderdes ao aviso que vos deu o Senhor, vosso Deus, de submeter-vos ao rei de Babilônia. Farei calar nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém os gritos de alegria e júbilo, o cântico do noivo e da noiva, e a terra inteira transformar-se-á em deserto inabitável. Não escutamos, entretanto, vosso apelo para que nos submetessemos ao rei de Babilônia, e executastes a ameaça que havíeis ordenado proferissem os profetas, vossos servos, de que os ossos de nossos reis e pais fossem arrebatados de suas sepulturas. E lá estão eles, expostos ao calor dos dias e ao frio das noites, após a morte de nossos pais, no sofrimento cruel da fome, da espada e da peste. Assim, foi por causa da malícia da casa de Israel e de Judá, que reduzistes o povo, que de vós recebeu o nome,
ao estado em que hoje se encontra. E ainda, foi pela vossa bondade e misericórdia, Senhor, nosso Deus, que agistes conosco. Como o declarastes por intermédio de vosso servo Moisés, no dia em que o impelistes a gravar por escrito a vossa lei na presença dos israelitas. Se não escutardes a minha voz, esta grande e vasta multidão será reduzida a um punhado de homens entre as nações, pelas quais os dispersarei. Bem sei que não me escutam. É um povo recalcitrante, contudo, na terra do exílio, tomarão a peito esse caso. Reconhecendo que sou eu o Senhor e Deus, dar-lhes-ei então um coração apto a compreender e dóceis ouvidos. E lá na terra do exílio, render-me-ão louvores e se hão de recordar de meu nome. Ante a lembrança do destino de seus pais que pecaram contra o Senhor, renunciarão às suas obstinações e ao seu perverso proceder. Trá-los-ei então para a terra que, sob juramento, havia prometido a seus pais, Abraão, Isaque e Jacó, dela retomarão posse, e eu lá os multiplicarei, e seu número não mais diminuirá. Com eles estabelecerei eterna aliança. Baruque 3. Senhor, Todo-Poderoso, Deus de Israel, é uma alma angustiada e um coração atormentado que clama a vós. Escutai, Senhor, tende piedade, porque pecamos contra vós. Estais sentado sobre um trono eterno, e nós caminhamos para um definitivo aniquilamento. Senhor, Todo-Poderoso, Deus de Israel, escutai a prece dos mortos de Israel, dos filhos daqueles que pecaram contra vós, que não atenderam à voz do Senhor, seu Deus, e por isso foram levados à desgraça. Não mais tomeis em conta os crimes de nossos pais. Sois o Senhor nosso Deus, e nós queremos louvar-vos, Senhor. Por esse motivo é que nos inspirastes o temor a vós e a necessidade de vos invocar. Agora, em nosso exílio, vos louvamos, já que o nosso coração renunciou às iniquidades de nossos pais, que contra vós pecaram. Olhai. Aqui vivemos em um exílio, para onde nos dispersastes, a fim de sermos objeto de opróbrio, de insultos e maldições, e para carregarmos o peso das culpas de nossos pais, que haviam abandonado o Senhor, nosso Deus. Escuta, Israel, os mandamentos de vida. Donde vem, Israel, donde vem, que te encontras em terra inimiga, que definhas em solo estranho, passas por imundo, qual cadáver. E és contado entre os ocupantes dos túmulos? Negligenciaste a fonte da sabedoria. Se houvesses caminhado pelas sendas de Deus, poderias habitar para sempre na paz. Aprende onde se acha a prudência, a força e a inteligência, a fim de que saibas, ao mesmo tempo, onde se encontram a vida longa e a felicidade, o fulgor dos olhos e a paz. Quem jamais encontrou sua morada, e penetrou em seus domínios? Onde estão os chefes das nações que domavam os animais da terra? E brincavam com as aves do céu, que entesouravam prata e ouro, em quem os homens confiavam, e cujos bens são inesgotáveis? Onde estão aqueles que trabalham a prata com dificuldade? Nada resta de suas obras. Desapareceram, desceram à habitação dos mortos, e outros subiram ao lugar deles. Os mais jovens viram o dia e habitaram a terra. Nem conheceram a senda que a ela conduz, também seus filhos não a alcançaram e longe permaneceram de seu caminho. Dela não se ouviu falar em Canaã nem foi vista em Temã. Mesmo os filhos de Agar, à procura de prudência terrestre, e os negociantes de Madiã e Temã, os amigos de provérbios e os desejosos de prudência, não puderam conhecer o caminho da sabedoria, nem dela obter informações sobre sua pista. Ó Israel, quão imensa é a casa de Deus! Sim, é vasta, imensa, ampla, ilimitada. Lá nasceram os famosos gigantes antigos, de estatura imensa e alma de guerreiros. Não os escolheu Deus, nem lhes mostrou o caminho da sabedoria. E por falta de sagacidade pereceram, vítimas da própria estultícia.
Quem escalou o céu a fim de procurar a sabedoria, e a trouxe para baixo das nuvens? Quem atravessou o mar para encontrá-la, e a adquiriu, ao preço do ouro mais puro? Ninguém conhece o caminho que a ela conduz, nem sabe a pista que lá o possa levar. Somente aquele que tudo sabe a conhece, e por efeito de sua prudência a descobre. Aquele que lança o relâmpago e o faz brilhar, que o chama e ele, bramindo, obedece. Brilham em seus postos as estrelas e se alegram. E as chama, e respondem, aqui estamos, e jubilosas refulgem para o seu Criador. É Ele o nosso Deus, com Ele nenhum outro se compara. Conhece a fundo os caminhos que conduzem à sabedoria, galardoando com ela Jacó, seu servo, e Israel, seu favorecido. Foi então que ela apareceu sobre a terra, onde permanece entre os homens. Baruque 4. Ela é o livro dos mandamentos divinos e a lei que subsiste para todo o sempre. Todos aqueles que a seguem adquirirão a vida, e os que a abandonam morrerão. Volta para ela, Jacó, abraça-a, caminha ao seu encontro, ao esplendor da sua luz. Não entregues a outros esta glória, nem relegues esta salvação à nação estrangeira. Ditosos somos nós, Israel, porque a nós foi revelado o que agrada a Deus. Coragem, povo meu, que trazeis o nome de Israel. Fostes, em verdade, vendidos aos pagãos, não, porém, para serdes aniquilados, por haverdes desencadeado a cólera divina é que fostes entregues aos inimigos. Havíeis exasperado o vosso Criador, ofertando sacrifícios aos demônios e não a Deus. Esquecestes o vosso Criador, o Deus eterno, e contristastes Jerusalém, vossa nutriz. Esta viu precipitar-se sobre vós a ira divina, e clamou, escutai, vizinhas de Sião. Fez-me Deus suportar cruel tormento. Assisti à deportação de meus filhos e filhas, que o Eterno lhes infligiu. Eu os educara com alegria e fui obrigada a deixá-los partir com lágrimas de luto. Que ninguém se regozije com minha viuvez e meu desamparo. Por causa dos pecados de meus filhos vivo desolada, já que se afastaram da lei de Deus. Negligenciando seus mandamentos, afastando-se dos caminhos de seus preceitos e não seguindo a vereda da disciplina segundo sua justiça. Vinde, vizinhas de Sião. Pensai na deportação de meus filhos e filhas, que o Eterno lhes infligiu. Lançou contra eles um povo longínquo, povo insolente, de linguagem bárbara, sem respeito pelo ancião, sem piedade para com o pequenino. Roubou a viúva aos bem-amados, deixando-me sozinha, sem as minhas filhas. E que posso eu fazer por vós? Somente aquele que vos infligiu estes males pode salvar-vos das mãos de vossos inimigos. Ide, filhos meus, ide. Quanto a mim, permanecerei na solidão. Tirei minhas vestes dos dias de paz para revestir-me do saco dos suplicantes, até meu último dia invocarei o Eterno. Coragem, meus filhos, e vós também orai a Deus, a fim de que vos salve da mão poderosa de vossos inimigos. Do Eterno espero a vossa libertação, espero que do Santo me venha a alegria, pela misericórdia que breve vos será concedida pelo Eterno, vosso Salvador. Entre lágrimas e coberta de luto deixei-vos partir, Deus, porém, vos devolverá a mim para uma eterna alegria. Porque as vizinhas de Sião, que viram a vossa deportação, verão em breve Deus conceder-vos a libertação, seguida de imensa glória e de fulgor emanando do Eterno. Suportai, filhos meus, com paciência o golpe da cólera divina, fostes perseguidos por vossos inimigos. Meus delicados filhos tiveram de andar por ásperos caminhos, acossados, qual rebanho roubado pelo inimigo. Coragem, porém, meus filhos, orai a Deus, pois aquele que vos feriu, lembrar-se-á de vós. Quisestes apartar-vos de Deus.
Porquanto, aquele que sobre vós precipitou a catástrofe conceder-vos-á, com a libertação, eterno regozijo. Coragem, Jerusalém. Aquele que te deu o nome consolar-te-á. Miseráveis os que te maltrataram, e que se regozijaram com tua ruína. Miseráveis as cidades em que teus filhos conheceram a servidão, miserável aquela que conservou teus cativos. Em verdade, assim como se regozijou com tua queda, e triunfou, quando de tua ruína, assim também vai gemer com a própria desolação. Aniquilarei a altivez de sua numerosa população, e sua arrogância transformar-se-á em luto. Porque um fogo constante, vindo do Eterno, a atingirá e gênios maus vão persegui-la por muito tempo. Jerusalém, volta o teu olhar para o Oriente, vê a alegria que te vem de Deus. Olha, eis que voltam os filhos que viras partir, chegam do Oriente e do Ocidente, a voz do Altíssimo, repletos da alegria que lhes dá a glória de Deus. Baruque 5. Tira, Jerusalém, a veste de luto e de miséria. Cobre-te com o manto da justiça que vem de Deus, e coloca sobre a cabeça o diadema da glória do Eterno. Deus vai mostrar à terra, e sob todos os céus, teu esplendor. Eis o nome que te é dado por Deus, para todo o sempre, paz da justiça e esplendor do temor a Deus. Ergue-te, Jerusalém, galga os cumes e olha para o Oriente. Olha, ao chamado do Altíssimo, reúnem-se teus filhos, desde o poente ao levante, felizes por se haver Deus lembrado deles. Quando de ti partiram, caminhavam a pé, arrastados pelos inimigos. Deus, porém, os devolve, conduzidos com honras, quais príncipes reais. Porque Deus dispôs que sejam abaixados os montes e as colinas, e enchidos os vales para que se una o solo, para que Israel caminhe com segurança sob a glória divina. As florestas e as árvores de suave fragrância darão sombra a Israel, por ordem do Senhor. Em verdade, é o próprio Deus quem conduz Israel, pleno de júbilo no esplendor de sua majestade, pela sua justiça, pela sua misericórdia. Amanhã, dando continuidade às leituras do livro da Bíblia, terminaremos o livro de Baruque no capítulo 6 e daremos início às leituras do profeta Ezequiel nos capítulos 1, capítulo 2 e capítulo 3. Paz e bênçãos a todos.